O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaída, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, antes de começarmos esse momento de oração, quero te fazer um convite bem simples, de coração. Se as palavras que vamos partilhar aqui tocarem alguma coisa dentro de você, deixa uma curtida. É um jeito de dizer: estou aqui, estou rezando também. Se inscreve no canal para continuarmos nessa caminhada juntos dia após dia. E lá nos comentários pode abrir o coração sem medo. Escreve aquele pedido que está pesando, aquela dor que ninguém vê. E quando puder, lê os pedidos dos outros irmãos e reza por eles também. A gente precisa tanto cuidar uns dos outros, não é? E fica comigo até o final, porque tem uma palavra especial guardada só para você. Sabe aquela hora da madrugada quando tudo parece mais pesado? Quando o cansaço não é só do corpo, mas da alma? É 3 da manhã e você está lá, remando contra um vento que não para. As ondas batem, a barca balança e você está exausto de tanto tentar. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos naquela noite. Eles estavam sozinhos no meio do mar. Jesus tinha mandado eles irem na frente e agora a noite estava escura, o vento soprava contra eles e cada remada parecia inútil. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar fazendo tudo que pode, mas nada avança? De estar dando o seu melhor, mas a tempestade continua? O que me toca profundamente nesse evangelho é perceber que Jesus via tudo. O texto diz que ele viu os discípulos cansados de remar. Ele estava no monte, em oração, mas seus olhos não se desviaram deles nem por um instante. E sabe o que isso quer dizer para você hoje? Que Jesus vê. Ele vê quando você está cansado, Ele vê quando a vida está pesada demais. Ele vê cada remada que você dá, mesmo quando parece que ninguém nota, mesmo quando você se sente completamente sozinho naquela barca. Mas tem algo ainda mais bonito. Jesus não ficou ali só olhando, Ele foi ao encontro deles. No meio da madrugada, na hora mais escura, quando eles menos esperavam, Jesus veio caminhando sobre as águas, caminhando sobre aquilo que os ameaçava, caminhando sobre a tempestade que os assustava. E quando eles o viram, ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão acostumado com a luta, tão mergulhado na dor, que quando Jesus vem nos socorrer, a gente não reconhece. A gente acha que é ilusão, que é coisa da nossa cabeça. A gente grita de medo justamente diante daquilo que veio nos salvar. Mas escuta o que Jesus diz. Escuta com o coração bem aberto. Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Ele não disse, para de reclamar, ou você deveria ter mais fé. Não, ele disse, sou eu. Como quem diz, pode acalmar o coração. Não é um fantasma,
não é uma ameaça. Sou eu, aquele que te ama, aquele que sempre esteve cuidando de você. E então Jesus entra na barca. Ele não fica do lado de fora, ele sobe com eles e o vento cessa, a tempestade para. Não porque eles conseguiram, mas porque ele entrou na barca. O que Jesus quer te ensinar hoje é isso. Você não precisa acalmar a tempestade sozinho. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Jesus sabe que você está cansado de remar. Ele está vendo e Ele quer entrar na sua barca. Talvez você esteja lutando há tanto tempo que já nem sabe mais como pedir ajuda. Talvez o coração esteja duro, como diz o Evangelho, porque dói tanto que você construiu muros para se proteger. Mas Jesus vem mansinho, no meio da madrugada da sua vida e sussurra: sou eu, não precisa ter medo, deixa eu entrar. Quando Ele entra, tudo muda. Não porque os problemas desaparecem num passe de mágica, mas porque você não está mais sozinho naquela barca. O vento pode até soprar de novo amanhã, mas agora você sabe, Ele está ali com você. Ele vê você, Ele vem até você, Ele entra na sua história. Então hoje, nesse momento, deixa Ele entrar. Abre a porta do coração, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja machucado. Fala para Ele: Jesus, estou cansado de remar. Entra na minha barca e descansa um pouquinho. Só descansa. Deixa que por hoje, por agora, Ele cuide de você. Ele não vai te abandonar no meio do mar. Nunca abandonou, nunca vai abandonar. Sabe, tem 3 coisas que pesam tanto no coração e eu tenho a impressão de que talvez você conheça pelo menos uma delas. A primeira é esse cansaço que não passa com uma noite de sono. É aquele cansaço que mora dentro, sabe? Você acorda já exausto, faz tudo o que precisa fazer, sorri quando é esperado, segue adiante, mas por dentro está pedindo silêncio, está pedindo um colo, está pedindo permissão para simplesmente parar. É como se a alma estivesse remando há tanto tempo, contra ventos tão fortes, que ela nem lembra mais como é não estar lutando. E aí vem aquela voz sussurrando baixinho: você precisa ser forte, precisa dar conta, não pode fraquejar, e você continua remando mesmo quando as mãos já estão em carne viva. Mas há um Deus que te vê, que vê esse cansaço que você não mostra para ninguém, que conhece cada remada silenciosa, cada lágrima engolida, cada manhã em que você levantou sem saber de onde tirou força. E Ele não está cobrando que você seja mais forte. Ele está dizendo bem mansinho: vem descansar um pouco, deixa eu segurar isso com você. A segunda ferida é a solidão. Aquela solidão estranha que a gente pode sentir mesmo rodeado de gente, é estar numa sala cheia e se sentir invisível. É carregar um peso e não ter com quem dividir, não porque não existam pessoas ao redor, mas porque parece que ninguém realmente enxerga o que está acontecendo dentro de você. É a solidão de quem sorri enquanto o coração está partido, de quem responde estou bem quando na verdade está se despedaçando por dentro. É sentir que está sozinho naquela barca no meio do mar escuro e que ninguém percebe, mas há um amor que te alcança exatamente aí, nesse lugar de solidão. Jesus viu os discípulos lá longe, no meio do mar. Ele não estava perto fisicamente, mas os olhos dele nunca se afastaram e ele veio. Atravessou o impossível para chegar até eles. E hoje Ele atravessa a distância que você sente, esse abismo de solidão, para te dizer: você não está sozinho, eu estou aqui, sempre estive. E a terceira, essa talvez seja a mais dolorida, é aquela sensação de não ser suficiente, de olhar para a própria vida e pensar: eu deveria ser melhor, fazer mais, ser diferente. É esse medo quieto
de não ser digno de amor, de achar que se as pessoas realmente te conhecessem por dentro, com todas as suas falhas, todas as suas quedas, todos os seus pensamentos que você tem vergonha, elas se afastariam. É carregar essa culpa pesada de não estar à altura, de decepcionar Deus, de não conseguir ser aquela pessoa que você acha que deveria ser. Mas escuta bem de perto, porque isso é importante. Há um amor que te alcança não apesar das suas falhas, mas exatamente onde você está, como você está. Jesus não está esperando você consertar a sua vida para então se aproximar. Ele vem até você na madrugada, quando você está cansado, assustado, imperfeito. Ele entra na barca bagunçada, molhada, cheia de redes rasgadas. Ele não exige que você arrume tudo primeiro. Ele simplesmente diz: sou eu, não tenhas medo. Deixa eu te contar sobre alguém que entendeu isso de um jeito muito bonito. Conheci a história de João Pedro, lá de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele trabalhava numa escola, era zelador, acordava de madrugada todos os dias. Tinha uma família que amava, mas carregava um peso que ninguém via. Sentia que nunca era suficiente. Suficiente como pai, como marido, como funcionário. Suficiente diante de Deus. Tinha vergonha de entrar na igreja, achava que Deus estava decepcionado com ele, com as escolhas que tinha feito, com o homem que tinha se tornado. Uma manhã, bem cedinho, antes do sol nascer, ele estava varrendo o pátio da escola. Ainda estava escuro. Aquele silêncio de madrugada que parece que o mundo inteiro está dormindo. E de repente, sem saber bem porquê, ele parou. Encostou a vassoura na parede e ficou ali, parado, olhando para o céu que começava a clarear. Não rezou com palavras, não fez promessas, só ficou ali, quieto. E foi naquele silêncio que algo aconteceu. Não foi um trovão, não foi uma voz audível, não foi nada espetacular. Foi como se naquele momento João Pedro sentisse que não estava sozinho. Como se alguém estivesse ali, bem perto, vendo ele, não julgando, não cobrando, só vendo. Vendo quem ele era de verdade. E mesmo assim, ficando ali, bem perto. Ele me contou que foi como se um peso enorme tivesse saído dos ombros dele, mas tão devagar, tão suave que ele nem percebeu quando começou. Não teve choro, não teve drama, teve só aquele amanhecer quieto, aquele céu clareando aos poucos e a sensação estranha e boa de que ele não precisava mais provar nada, de que estava tudo bem ser quem ele era. Daquele dia em diante, João Pedro continuou acordando cedo, continuou varrendo o pátio da escola, continuou com suas imperfeições e suas lutas. Mas alguma coisa mudou por dentro. Ele aprendeu a ficar quieto às vezes, a respirar fundo, a lembrar daquele amanhecer. E nas madrugadas difíceis da vida, quando voltava aquele peso de não ser suficiente, ele se lembrava: tem alguém que me vê de verdade e não vai embora. Jesus mesmo disse um dia, e essas palavras são como um bálsamo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe? Ele não disse: venham quando estiverem prontos, quando se sentirem dignos, quando tiverem a vida arrumada. Ele disse: venham cansados mesmo, venham sobrecarregados, venham do jeito que estão. É um convite para descansar, não para trabalhar mais. E tem outra passagem linda, quando Pedro, aquele mesmo Pedro que estava na barca naquela noite, anos depois escreveu: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar é soltar, é deixar cair, é parar de segurar. É confiar que tem alguém ali embaixo para parar. Então, quero te convidar a uma coisa bem simples agora.
Será que você consegue, só por um momento, olhar para dentro de você com mais ternura? Não com cobrança, não com julgamento, mas com a mesma delicadeza com que você olharia para uma criança cansada? O que é que você tem carregado sozinho há tanto tempo? Qual é esse peso que você acha que não pode dividir com ninguém, nem mesmo com Deus? Por que você acha que precisa ser tão forte o tempo todo? Quem foi que te ensinou que não pode descansar, que não pode ser imperfeito, que não pode simplesmente ser? Sabe, o caminho de cura não é sobre fazer mais, rezar mais, ser mais. É sobre parar um pouquinho. É sobre permitir que você seja imperfeito e ainda assim amado. É sobre entender que Deus não está esperando você consertar a sua vida para então te abraçar. Ele quer te abraçar agora, do jeito que você está, com tudo que você carrega, com tudo que você sente vergonha. É como aquele momento do João Pedro, sabe? Não foi sobre ele fazer alguma coisa grandiosa, foi sobre ele parar. Foi sobre ele se permitir ficar ali quieto, sem máscaras, sem performances. E foi justamente ali, naquele silêncio, naquela quietude, que ele encontrou o que estava procurando há tanto tempo. Você não precisa escalar montanhas espirituais, você não precisa provar seu valor, você só precisa respirar, parar um pouco e deixar que Deus chegue perto, porque Ele já está a caminho. Já está andando sobre as águas da sua tempestade, já está dizendo: sou eu, não tenhas medo. Existe uma promessa na palavra que eu quero deixar bem suave no teu coração. Está no livro de Isaías e Deus diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha mão vitoriosa. Percebe? Não é quando você melhorar, eu estarei contigo. É eu estou contigo, agora, hoje. Nesse exato momento em que você se sente fraco, inadequado, cansado, Ele não está esperando você melhorar para então te amar. Ele te ama agora. Ele te sustenta agora. Ele está com você agora. E sabe o que mais? Deus não se assusta com a tua fragilidade. Ele não se afasta da tua dor. Ele não fica decepcionado quando você tropeça. Ele simplesmente chega mais perto, bem devagarinho, e sussurra: estou aqui. Sempre estive, sempre estarei. Então hoje, neste momento, te dou permissão para descansar. Permissão para não ter todas as respostas. Permissão para ser imperfeito. Permissão para sentir o que está sentindo sem culpa. E te convido a fazer uma coisa muito simples. Respira fundo, abre o coração e deixa Deus entrar na tua barca. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de orações elaboradas, só precisa ser verdadeiro. Só precisa dizer bem baixinho no silêncio do teu coração: Jesus, estou cansado, entra aqui comigo. E Ele vai entrar. E o vento vai cessar. Não porque você é forte, mas porque Ele é. Não porque você merece, mas porque Ele te ama. Fique em paz. Você é amado. Você é visto. Você é suficiente. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, meu irmão, minha irmã. Encontra um cantinho quieto no teu coração. Não importa o barulho ao redor. Dentro de ti há um lugar de silêncio onde Deus te espera. Fecha os olhos se puderes. Respira devagar. Vamos conversar com Deus como quem conversa com alguém que nos ama de verdade. Neste momento, tu não precisas fingir que está tudo bem. Neste momento, tu podes tirar a máscara. Deus te abraça exatamente como tu estás. Cansado, ferido, confuso, com o coração apertado. Vem como tu estás, porque é assim que Ele te quer.
verdadeiro, sincero, sem enfeites. Essa oração não precisa ser bonita, não precisa ter palavras difíceis, não é sobre gritar forte ou se esforçar muito, é sobre sussurrar, é sobre deixar Deus tocar nas partes mais magoadas da tua alma com aquela ternura que só Ele tem, aquela delicadeza de quem conhece cada ferida e sabe exatamente onde dói. Tu vai sair diferente daqui porque o amor cura e Deus é amor. Agora tu podes repetir essas palavras em voz baixa, bem baixinho mesmo, ou apenas sentir elas no coração. Deus escuta o que a gente não consegue dizer, Ele escuta até o silêncio. Senhor Jesus, aqui estou eu, sem forças para fingir, sem jeito para esconder. Tu me vês, e isso me assusta um pouco, porque dentro de mim tem tanta coisa que eu tenho vergonha. Tem cansaço, tem mágoa, tem medo, tem raiva às vezes, tem tristeza que não passa. Tem partes de mim que eu nem gosto de olhar, que eu empurro para bem longe porque dói demais. Mas tu me vês, Jesus. Tu vês tudo isso e não vais embora. Tu vês e fica aqui, bem perto, como quem diz, eu sei, pode mostrar, eu não vou te abandonar. E isso me deixa respirar um pouquinho melhor. Eu reconheço, Senhor, que o meu coração está cansado. Cansado de lutar, cansado de tentar ser forte o tempo todo. Tem dias que eu acordo e já não quero levantar, porque sei que vem mais luta, mais cobrança, mais peso para carregar. Eu tento sorrir, tento parecer que está tudo bem, mas por dentro eu estou pedindo socorro, estou pedindo um colo, estou pedindo alguém que me diga: pode descansar agora, eu cuido de você. E eu sei, no fundo eu sei, que esse alguém és tu. Tu és o único que realmente entende esse cansaço que mora dentro de mim. Jesus, eu quero descansar em Ti. Não sei bem como faz isso, mas quero tentar. Quero parar de carregar tudo sozinho, de achar que preciso dar conta de tudo, de todos. Quero deixar esse peso cair nos Teus braços e confiar que Tu vais segurar. É difícil porque a vida inteira me ensinaram que eu preciso ser forte, que eu não posso fraquejar, mas Tu me ensinas diferente. Tu me ensinas que é nos meus momentos de fraqueza que a Tua força aparece, então aqui estou eu, fraco, pequeno, vulnerável, deixa eu descansar um pouco em Ti, só um pouco, só o suficiente para eu lembrar que não estou sozinho nessa barca. Obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas que eu nem sempre percebo. Obrigado pelo ar que entra nos meus pulmões, pela manhã que chegou mais uma vez, pela água que mata a minha sede. Obrigado por esse momento aqui, agora, onde eu posso parar e respirar. Obrigado porque, mesmo quando eu não te sinto, mesmo quando parece que estás longe, Tu estás aqui. Tu nunca saíste. Obrigado pelas vezes que Tu me seguraste e eu nem percebi. Pelas vezes que Tu acalmaste tempestades dentro de mim sem que eu soubesse que eras Tu. Obrigado por não desistir de mim mesmo quando eu quase desisto de mim mesmo. Jesus, eu entrego para Ti o meu medo. Esse medo que às vezes paralisa, que tira meu sono, que faz meu coração apertar. Medo do futuro, medo de não dar conta, medo de decepcionar as pessoas que eu amo, medo de estar sozinho, medo de não ser suficiente, medo até de te decepcionar. Eu sei que Tu disseste não tenhais medo, mas às vezes o medo é maior que eu, então eu coloco esse medo nas Tuas mãos agora. Não sei se ele vai embora de uma vez, mas confio que Tu vais me ajudar a enfrentá-lo. Confio que quando ele vier, Tu vais estar ali comigo sussurrando: sou eu, não tenhas medo. Entrego também a minha ansiedade, Senhor, essa coisa que rói por dentro, que não me deixa em paz. São tantas preocupações, tantas contas para pagar, tanta coisa para resolver, e eu fico remoendo, pensando, tentando controlar tudo. Mas eu não consigo controlar, Jesus. Eu não consigo segurar o vento, não consigo acalmar as ondas,
Só Tu podes fazer isso. Então eu entrego. Não porque seja fácil, mas porque eu preciso. Preciso confiar que Tu cuidas de mim, que Tu vês o que eu preciso, que Tu não vais me deixar afundar. Ajuda-me a confiar mais, a soltar mais, a descansar mais nas Tuas mãos. Jesus, eu peço que Tu cures o meu coração. Não precisa ser de uma vez, não precisa ser rápido. Eu sei que cura de verdade leva tempo, mas toca bem devagarinho nas partes machucadas dentro de mim, nas mágoas que eu guardo há tanto tempo, nas feridas que eu nem sei direito de onde vieram, mas que doem do mesmo jeito, nas cicatrizes que ainda são sensíveis. Passa a Tua mão sobre cada uma delas, com aquela delicadeza Tua, e vai curando aos pouquinhos. Eu não preciso estar perfeito, eu não preciso estar completamente curado. Eu só preciso saber que Tu estás curando, que Tu estás cuidando, que Tu não me abandonaste no meio do caminho. Tu és bom, Senhor. Mesmo quando a vida não é boa, Tu és. Mesmo quando tudo ao redor está difícil e pesado, Tu continuas sendo bom. Eu louvo a Tua bondade, essa bondade que não depende das minhas circunstâncias, que não muda quando eu mudo. Tu és fiel quando eu não sou. Tu me amas quando eu não consigo me amar. Tu me vês com valor quando eu me sinto sem valor nenhum. Como é que alguém ama assim, Jesus? Como é que Tu consegues olhar para mim e ainda me achar digno de amor? Eu não entendo, mas eu agradeço. Agradeço por esse amor que não faz sentido, que é grande demais para eu compreender. Agradeço porque Tu me escolheste, me acolheste, me chamaste de filho, de filha. Eu preciso aprender a ser mais gentil comigo mesmo, Senhor. Preciso aprender a me olhar com os Teus olhos, não com os olhos da cobrança e do julgamento. Tu me dás permissão para ser imperfeito, para tropeçar, para errar e recomeçar. Tu não estás contando meus erros, não estás me cobrando perfeição. Tu só estás me chamando para perto, me convidando para descansar nos Teus braços. Então eu aceito essa permissão hoje. Aceito que eu não preciso ser perfeito. Aceito que eu posso ser humano, frágil, limitado. E que mesmo assim, exatamente assim, eu sou amado por Ti. Isso muda tudo, Jesus. Isso muda tudo. Às vezes eu não Te sinto, Senhor. Às vezes parece que Tu estás longe, que as minhas orações não chegam até Ti, que eu estou remando sozinho nessa barca, mas eu escolho confiar mesmo quando não sinto. Escolho acreditar que Tu estás aqui, mesmo quando parece que não estás. Porque a Tua palavra diz que Tu nunca me deixas, nunca me abandonas, e eu me agarro nessa promessa nos dias escuros. Me agarro e não solto. Quando a fé está fraca, quando a esperança está pequena, eu me agarro no que Tu disseste. E vou repetindo baixinho: Ele está comigo, Ele está comigo, Ele não me deixou. Até que o meu coração acredite de novo. Nossa Senhora, Mãezinha querida, eu me coloco debaixo do Teu manto também. Tu que conheces a dor de uma mãe, Tu que viste Teu filho sofrer, Tu que carregaste tantas coisas no coração sem entender, acolhe-me como acolheste João ao pé da cruz. Olha para mim com esse olhar de mãe que Tu tens, cheio de ternura e compreensão. Intercede por mim junto ao Teu Filho. Diz para Ele das minhas dores, dos meus medos, das minhas necessidades. Põe a Tua mão sobre a minha cabeça e me abençoa. Eu preciso tanto de um abraço de mãe e o Teu abraço me traz até Jesus. Obrigado por seres mãe também para mim. Obrigado por me acolheres sem julgamento, sem cobrança. Obrigado por ficares aqui comigo nessa caminhada. Jesus, eu confio em Ti. Não é uma confiança perfeita, não é uma fé que move montanhas. É uma confiança pequena, meio trêmula, meio insegura. Mas é o que eu tenho para Te oferecer hoje.
E eu sei que Tu não desprezas isso. Tu não desprezas a minha fé fraca, a minha confiança vacilante. Tu acolhes o que eu tenho e multiplica, como fizeste com aqueles 5 pães. Então pega essa confiança pequena que eu te ofereço e faz algo com ela. Ajuda-me a confiar mais amanhã do que confio hoje. Ajuda-me a crescer nessa certeza de que Tu cuidas de mim, de que eu estou seguro nas Tuas mãos, de que tudo vai ficar bem porque Tu estás no controle. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Se essa oração trouxe alguma paz para o teu coração, se tu sentiste que Deus estava aqui contigo, escreve amém nos comentários, compartilha com alguém que também precisa desse abraço de Deus, que a paz do Senhor permaneça contigo. Amém. Que Jesus te abrace agora com toda ternura, que Ele toque nas tuas feridas com a delicadeza que só Ele tem, que Ele entre na tua barca como entrou naquela madrugada com os discípulos cansados e acalme os ventos que sopram dentro de ti. Que Ele te olhe com aqueles olhos cheios de compreensão e te diga bem baixinho: sou eu, não tenhas medo, eu estou aqui. Que a presença dEle seja tão real para ti, que o teu coração finalmente descanse, finalmente respire, finalmente se permita ser frágil sem vergonha. Que o Espírito Santo sopre sobre ti como uma brisa suave que acalma, não como um vento forte que derruba, mas como aquele ventinho manso que refresca a alma cansada. Que Ele sussurre no teu ouvido as palavras que tu precisas ouvir. Que Ele te lembre nos momentos de dúvida que tu és amado, que tu és visto, que tu és precioso aos olhos de Deus. Que Ele te dê a paz que o mundo não consegue dar, aquela paz que fica quietinha dentro do peito mesmo quando tudo ao redor está bagunçado. Que Nossa Senhora Mãezinha querida te embale nos braços dela como se embala uma criança cansada. Que ela ponha a mão sobre a tua cabeça e te abençoe com aquela ternura de mãe que tudo compreende. Que ela interceda por ti junto ao seu filho, levando ao coração dele cada dor tua, cada medo teu, cada lágrima que tu derramaste em silêncio. Que o manto dela te cubra e te proteja, e que tu sintas que não estás sozinho nessa caminhada. Tem uma mãe que cuida de ti no céu. Em nome do Pai, que te criou com amor e te conhece desde antes de nasceres. Em nome do Filho que te amou até a cruz e continua te amando agora. Em nome do Espírito Santo que habita em ti e te consola nas horas difíceis. Amém. Se esse tempo de oração fez bem para a tua alma, se trouxe um pouquinho de paz para o teu coração, deixa a tua curtida aqui com carinho. É um jeito de dizer: eu estava aqui, eu recebi esse abraço de Deus. E sabe, cada curtida, cada gesto desses ajuda esse consolo a chegar em mais pessoas. Tem gente por aí igual a ti que está precisando ouvir que é amada, que não está sozinha, que pode descansar. Tua curtida ajuda essas palavras a chegarem até elas. Se tu queres continuar rezando junto comigo, se tu sentes que esse espaço faz bem para a tua alma, se inscreve no canal. Vai ser uma alegria muito grande te ter aqui, dia após dia, abrindo o coração juntos diante de Deus. Isso aqui é mais que um canal. É uma família espiritual, é um lugar onde a gente se ajuda a caminhar, onde a gente reza uns pelos outros, onde a gente cuida uns dos outros com ternura. Lembra que lá no começo eu te prometi um presente? Uma palavra especial para quem ficasse até o final? Então aqui está. Quero que tu escrevas nos comentários 3 palavras bem simples, 3 palavras que são bálsamo para o coração. Jesus me vê. Escreve assim: Jesus me vê. Jesus me vê. Repete baixinho, deixa essas palavras entrarem devagar no teu coração. Jesus me vê. Ele vê teu cansaço, tua luta, tua dor. Ele vê e não te abandona. Jesus me vê. E eu vou deixar um coraçãozinho
em cada comentário como um abraço silencioso, como um jeito de dizer: eu também te vejo, meu irmão, minha irmã. Tu não estás sozinho. Sabe, o fato de tu ter chegado até aqui já diz muito sobre ti. Tu és alguém que busca profundidade, que não se contenta com o raso, que tem sede de Deus de verdade. Tu és alguém que quer raiz, não só flor. E isso é precioso, isso é raro. E eu quero te convidar para algo especial, um espaço mais íntimo de formação e crescimento espiritual. A gente começou já nossos cursos de aprofundamento. São caminhos de contemplação, estudos que nutrem a alma, formação que transforma por dentro, devagar, com profundidade. Temos o curso bíblico que caminha de Gênesis a Apocalipse, descobrindo as riquezas da palavra com calma, mastigando cada livro, cada ensinamento. Temos o curso do Catecismo da Igreja Católica, para entender nossa fé com mais clareza, com mais fundamento. E temos o curso de Mariologia, para conhecer melhor nossa Mãezinha do Céu, para aprender com ela o caminho até Jesus. É um grupo mais recolhido, mais silencioso, para quem quer estudar com calma, sem pressa, sem correria. É para quem quer mergulhar fundo nas coisas de Deus. Para quem quer uma formação que não passa pela superfície, mas que toca o coração, que muda a vida por dentro. Outros irmãos e irmãs estão encontrando paz profunda nesse caminho. Estão descobrindo uma intimidade com Deus que eles nem sabiam que era possível. Estão crescendo na fé de um jeito que alimenta a alma de verdade. Se tu sentes esse chamado no coração, se tu queres um lugar para crescer na fé com tranquilidade, com profundidade, é só clicar ali no botão Seja Membro que vai aparecer para ti. Vem se o coração está pedindo mais. Vem se tu queres raiz forte, fé que sustenta, conhecimento que transforma. Vai ser uma alegria caminhar contigo nessa estrada de contemplação e aprendizado. Eu te abraço com o coração cheio de gratidão por teres estado aqui comigo nesse momento de oração. Que a paz de Deus, que é maior que todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que ela fique contigo não só agora, mas nos dias que vêm. Que ela te acompanhe quando acordares amanhã, quando enfrentares os desafios, quando o cansaço vier de novo. Que tu lembres, tem um Deus que te vê, que te ama, que está contigo sempre. Até o próximo encontro, meu irmão, minha irmã. Que Deus te guarde até lá, que Ele te proteja, te fortaleça, te console. Que Ele te dê descanso quando precisares descansar e coragem quando precisares caminhar. Vai em paz, sabendo que és amado. Fica no amor de Cristo que acalma. Que esse amor seja teu refúgio, teu porto seguro, teu lugar de descanso. Amém.